Olá, meu irmão, olá, minha irmã, nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora da TV Kefas. É uma alegria mais uma vez iniciarmos o programa Igreja hoje e uma graça chegarmos até você com a nossa comunicação. Nós vamos no programa de hoje começar a conversar sobre um tema muito importante para a nossa vida pastoral, para a caminhada da nossa igreja nesse ano de 2023. E eu quero mais uma vez lembrar a vocês que o programa Igreja hoje tem esse propósito, discutir as coisas relevantes da pastoral da igreja. Então nós queremos, a partir do programa de hoje, conversar sobre a campanha da fraternidade de 2023. Mas antes de entrarmos no tema, quero cumprimentar os nossos amigos e colaboradores que mais uma vez estão presentes aqui para nos ajudar nessa reflexão. Sejam bem-vindos, Girlei e Rita Baldim. Obrigada, Rivelino. Obrigada, Girlei. A você de casa, mais uma vez, obrigada por nos receber. E vamos iniciar, com esse programa, esse tema da campanha e esse lema, essa problemática que tanto assola o mundo inteiro, Rivelino, Rita, é com muita alegria que eu tenho de estar com vocês aqui mais uma vez, principalmente para tratar desse tema, da campanha da fraternidade como um todo, porque é um grande presente que a igreja no Brasil, ela oferece para nós católicos, para que nós, a cada quaresma, nós possamos nos debruçar sobre alguns temas que possa trazer para o seio da sociedade uma prática mais humana e mais cristã. Então, é uma exclusividade de católicos do Brasil, porque a campanha da fraternidade, ela é originária do povo brasileiro e, como tal, devemos preservá-la a fim de poder manter o evangelho no sentido de libertar o homem e de o homem criar condições necessárias e mais humanas para sobreviver. Gila, é exatamente isso que você disse, As campanhas da fraternidade, desde 1964, quando a experiência se tornou nacional, uma experiência que começou lá na Diocese de Natal, elas sempre foram lançadas na quarta-feira de cinzas, no início do período quaresmal, justamente com esse propósito, de ser um tempo forte do calendário litúrgico da igreja, um tempo que despertasse a conversão, um tempo em que os cristãos estivessem mais sintonizados, voltados para discernir a palavra de Deus na realidade social em que vivem. Então todas as campanhas pretendem exatamente isso que você colocou. Agora eu queria lançar para vocês assim, olha, em termos de provocação. Se vocês tivessem de justificar o tema da campanha da fraternidade desse ano, porque cada ano é um tema escolhido, é um tema sugerido, e se vocês tivessem que especificar, o tema desse ano é fraternidade e fome, e o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus capítulo 14, versículo 16. Justificar o tema desse ano, quais seriam as argumentações, as justificativas que vocês poriam para a temática desse ano? Olha, Rivelino, eu vejo que é um tema que mexe com a realidade que nós estamos vivenciando, nós podemos perceber, principalmente com a pandemia, o quão a pobreza e a fome ainda estava visível, ainda estava sendo latente, principalmente no nosso país. E quando eu falo assim, a pandemia fez como o rasgar o véu, ali pôde trazer para nós a grande realidade da maioria das pessoas da periferia, as pessoas que vivem em questão dos aglomerados, sem água potável, sem esgoto, sem a condição digna de ser humano, alimento. Foi mostrada uma grande realidade que, por um período, ficou muito tempo fora. E isso veio à tona. E esse pós-pandemia, com essa dificuldade tanto em questão de emprego, em questão de saúde, em questão da morte
de muito pai, de muita mãe, como diz, aquele que era o pilar da família, né, veio se percebendo essa grande fome. Pessoas que não têm o que comer. E pessoas que não sabem o que vai comer amanhã. Como diz assim, trabalhei hoje, vou comer hoje, amanhã eu não sei. Então, assim, essa é a realidade que a gente está vivenciando. E também a gente percebe pelo alto índice de aumento na alimentação. Ou você paga um aluguel, ou você faz no supermercado. Ou você paga água e luz, ou você paga um aluguel e faz no supermercado. Então, assim, a gente percebe que está tendo muito assim, o que escolher para sobreviver. Dentro desse contexto, Rivelino, nós temos que buscar na raiz da existência humana, porque o homem é o lobo que devora o homem. Porque parte da raiz da fome, não só da nossa realidade brasileira, mas do mundo, vem da especulação, vem de um sistema que não contempla as necessidades básicas do ser humano para sobreviver. Então, tudo que é necessário à vida, o homem busca criar um comércio e um comércio voraz. A próxima fronteira que eles estão avançando é na nossa água. Daqui uns dias, o homem já não poderá mais usufruir desta graça que é a água, porque os conglomerados, os grandes conglomerados industriais, mundiais, estão como hienas em cima da carniça, em cima dos nossos mananciais. Então nós percebemos que a parte estrutural da fome vem da especulação, o grande latifúndio, né? A expulsão de quem tem vocação para a terra sendo expulsos para poder cuidar, abrir, né, fronteira para o latifúndio. E a pessoa que com vocação para o campo vem para a cidade, ele não sabe os manejos e não tem as ferramentas necessárias para oferecer à cidade o serviço que ele sabe fazer. Vai morar nas periferias, nas favelas, nas ruas. E aí você pode ver que aumenta toda sorte de tragédia que possa acometer um ser humano. Então a raiz da fome vem de uma insensibilidade do homem em poder prover para si o necessário para sobreviver. Nós poderíamos negociar com tudo no mundo, e seria justo, mas não com alimento, não com o necessário para a sobreexistência do homem. Então, eu vejo que as campanhas da fraternidade vêm trazer, jogar luzes nessas mazelas, nessas perebas sociais, para que aquele cristão de boa vontade, ele podendo fazer alguma coisa, ele faz para diminuir as tragédias que nós vemos acontecer no nosso tempo. E eu vou dizer para você, Rita e Rivelino, isso desagrada muito a Deus, porque não foi para isso que Ele nos concebeu. Então, precisa de ter os profetas dos dias de hoje, para ir orientando as pessoas, que a vida está acima de tudo, né? E às vezes tem pessoas que morrem para que outros acumulem capital, que ele não terá vida para poder gastar. Uma insensatez sem precedente. Pois é, Gilei, você e Rita puseram com muita propriedade a justificativa ou as justificativas para a campanha da Fraternidade de 2023 trabalhar o tema fraternidade e fome. E creio que exatamente isso, o nosso ponto de partida primeiro tem que ser o olhar divino, né? Porque Deus, olhando para essa realidade, faz um juízo de valor sobre ela. Isso é injusto, né? Isso é desumano. Convivermos com um contexto, uma sociedade, sobretudo no nosso caso da realidade brasileira, em que estamos entre as economias mais produtivas do ponto de vista agrícola, Mais produz, e, mais no entanto, com desigualdades
tão alarmantes, com a situação econômica tão famigerante, digamos assim, com pessoas passando fome. Então isso questiona cada um de nós, questiona o nosso cristianismo, questiona a nossa fé, questiona o nosso modo de ser, questiona a nossa sociedade, questiona a nossa política, enfim, questiona tudo. Nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre a campanha da fraternidade, enfatizando seus elementos principais nessa visão mais introdutória. Voltamos já já com o segundo bloco do programa Igreja Hoje.